Exatamente. Inclusive, não sei se você quer falar um pouco sobre escatologia, Bom, podemos falar. mas é um tema interessante, porque eu já vi que você recebeu aqui no podcast pessoas que acreditam, por exemplo, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. O que é que você acredita hoje, assim? Não sei se... Como é que você vê o futuro? Você tem algum tipo de linha teológica ou você não decidiu? Assim, Não você, decidi ainda. sobre Interessante isso, né? É. Porque eu acredito que não tem lógica nós entendermos que a igreja não vai passar. isso. É? É. Porque, veja... Porque eu já vi argumentos bons dos dois lados. Exato. Exatamente. Existem bons argumentos, mas É. para você ter uma ideia, existem pastores que eu respeito muito, como o próprio Lamartine, que é um pré-milenista dispensacionalista. Eu também sou pré-milenista, mas sou histórico. Eu sou um pré-milenista que me baseio principalmente nos ensinamentos dos pais da igreja nos primeiros séculos. E eles acreditavam no pré-milenismo, só que o histórico. Né? E eles eram pós-tribulacionistas. Eles acreditavam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu acredito, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu consigo provar para você aqui. Por quê? Porque, veja, primeiro que Isaías, ele usa uma figura de linguagem que Jesus também utilizou, que é como se o fim dos tempos remetesse a uma mulher grávida. Você já ouviu falar Sim, sobre isso. as dores Então, do parto. as dores de partos, o princípio das dores, toda essa linguagem bíblica de Cristo no sermão profético, aponta para uma gestação. E qual é o grande detalhe, né? A mulher, quando ela vai se aproximando do dia da gestação, Jéssica passou por isso 3 vezes, ela começa a ter contrações de treinamento. Ainda não está perto do parto, mas ela começa a sentir certas dores mais espaçadas. Então, ao longo da história, nós já tivemos guerras, rumores de guerras, doenças, catástrofes, sinais nos céus, luas de sangue, coisas assim. Mas são contrações de treinamento e elas vão se intensificando. E é interessante porque a figura que Isaías e Cristo utilizam é que a tribulação do fim é como se fosse o momento do parto. O parto é a dor mais intensa e a mulher sabe que essa dor, ela em certo sentido é uma dor boa, porque depois dessa dor ela vai ter a alegria de segurar o bebê no colo. Então a simbologia de Isaías, que é usada por Cristo, é a mulher grávida sente dores se intensificando até a dor mais absurda de todas, que é a grande tribulação. E ela sabe que logo depois da grande tribulação, a volta de Cristo é iminente e os santos serão glorificados. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas essa ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela chegou depois do século XIX. Você teve 18, 19 séculos antes do liberalismo teológico em que a igreja tinha consciência plena de que iria passar pela grande tribulação. Isso é muito óbvio, por exemplo, nesse texto aqui. Deixa eu abrir para você aqui, ó. Mateus capítulo 24, que é o sermão profético de Cristo. E eu queria pedir para você me explicar isso aqui, por exemplo. Você sabe que Mateus capítulo 24, os discípulos perguntam sobre a destruição do templo, que é o segundo, né, que aconteceu no século 70, e também sobre os sinais da vinda de Cristo. Então parece que eles misturam meio que dois assuntos distintos. Mas quando chega no versículo 21, para mim isso aqui é muito explícito, e como pré-milenista histórico, eu interpreto que isso aqui se refere à grande tribulação. Olha aqui Mateus capítulo 24, verso 21. Aqui, ó. Aqui está. Palavras do Senhor Jesus. Eu não sei se... Acho que não dá para ler, né? Não sei se vai ficar muito pequenininho muito pequeno, aqui. Não sei se é o suficiente, melhor não. Aqui, ó. Mas é Mateus capítulo 24, verso 21. É esse aqui, ó. Tá. É esse aqui, só para o pessoal ver. Tá. Então é o seguinte que Jesus fala. Presta atenção. Porque haverá, então, grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então Jesus está falando sobre uma tribulação tão grandiosa que nunca houve algo igual, nem jamais haverá. Isso não pode ser anos 70, porque a tribulação que ele está falando aqui é a grande tribulação. Uma tribulação tão gigantesca que não tem comparação nem no passado nem no futuro. O que é que ele fala depois? Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, a igreja está aí. Está explícito. Os eleitos estão aqui
e essa tribulação é a maior da história. Isso é a grande tribulação. Perceba que quando chega aqui no 26, 29, ele continua dizendo o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, que é a mesma, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo volta após a grande tribulação. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos para buscarem os eleitos nos quatro ventos. Para mim não deixa dúvida. O texto está dizendo que os eleitos estão na tribulação tão gigantesca que é a grande tribulação da história profética da Bíblia. Não sei se você, depois de ouvir isso aqui, concorda Sim. que é a única forma de entender isso aqui. Se você vai lá, por exemplo, para Apocalipse capítulo 5, olha só que interessante. O apóstolo João vê uma multidão gigantesca que não se pode contar, de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Um ancião de dias pergunta para ele: João, quem são essas pessoas? Essa multidão que não se pode contar. Está no final de Apocalipse capítulo 5. João diz assim: não sei. O ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação, que tiveram suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Quer dizer, para mim não resta dúvida. Existem duas coisas que para mim eu não consigo enxergar diferente. Eu sei que são aspectos secundários, existem coisas que são muito mais importantes. A vinda de Cristo é o mais importante, né? Mas esses textos deixam claro que a igreja, sim, irá passar pela grande tribulação. Se quiser marcar um debate, inclusive, eu estou disponível, viu? Poxa! Porque eu consigo provar isso aqui. Outra coisa, essa ideia do arrebatamento secreto. Para mim não existe isso aí. Eu não vejo como. Não vejo como. Porque 1 Tessalonicenses 4, olha só o que está escrito aqui. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Onde dois estiverem, um será levado, aquela parte? Essa parte foi bom você falar. Vamos ficar aqui em Mateus 24, porque essa parte aqui é o seguinte. Essa parte está em Mateus capítulo 24 e fala o seguinte. Dois homens, aqui, versículo 40. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Aí eu te pergunto, Vilela, você quer ser levado ou deixado? Levado. Levado? Sim. Por quê? Porque você entende que o levado é arrebatamento. Sim. Opa, mas o problema é que a gente tem que ler isso aqui dentro do contexto. Porque o contexto aqui é o seguinte, versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Olha aqui, então Jesus está dizendo que o que ele vai falar em seguida é exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Veio um dilúvio e levou as pessoas na água. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será que aí continua com o mesmo significado? Versículo 39. Já está aqui. logo em seguida? Olha aqui, versículo 39. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá no dia do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Então o sentido do texto aqui é o seguinte, é Cristo dizendo, quando eu voltar, o juízo de Deus será como nos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé as pessoas estavam brincando, né? Faz família, vive de qualquer jeito. Veio o dilúvio e levou as pessoas, só que Noé foi salvo. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Um homem estará no campo, aliás, dois, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, uma será levada. E a outra salva. O sentido de levado aqui é levada pelo dilúvio. Sim. Entende? Então, esse texto não fala de arrebatamento. Esse texto fala de juízo. Mas você ia falar de outro. Eu ia falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Fala aqui, ó. A vinda do Senhor. Vamos ver com calma aqui. E aí você me diz se faz sentido para você arrebatamento secreto ou não. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ele começa a falar das pessoas que já morreram, né?
Não fiquem tristes por aqueles que já morreram, porque a gente vai encontrar essas pessoas quando Cristo Jesus voltar, né? E aí no versículo 16, ele fala o seguinte, ó: pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica o seguinte: não se preocupem com os que estão mortos, com aqueles que já foram e estão em Cristo. A gente vai encontrar esses irmãos novamente. Sabe por quê? Aí ele fala: pois dada a ordem, com a voz de Deus, a voz do arcanjo e o ressoar de uma grande trombeta. Então, tem um arcanjo que dá uma ordem, tem uma trombeta que toca, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitaram. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. O texto está dizendo, Vilela, que vai chegar um dia em que o arcanjo vai bradar, é agora, alguma coisa assim, eis o noivo, não sei o que é. Uma trombeta gigantesca toca, todas as nações da terra veem. Depois, aqui, existe uma ordem cronológica aqui. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro com o corpo glorificado, e aí o verso 17 é claro: depois nós seremos arrebatados. Quer dizer, quando você for arrebatado, o mundo já viu um arcanjo bradar, uma trombeta absurda de alta tocar, morto ressuscitando, depois que a igreja é arrebatada. É o que eu concluo desse texto aqui, e como a corrente teológica pré-milenista histórica interpreta. Tendo em vista isso, o meu entendimento, e não somente eu, mas de muitos teólogos que vieram antes na história da igreja, a igreja passa pela grande tribulação e a igreja não é arrebatada em secreto, mas todo olho verá quando a igreja for arrebatada com Cristo nos ares. É assim que eu vejo.